Geral de Proteção de Dados, Desafios e Oportunidades. Como atender à legislação, adequar a sua política de segurança de dados e quais os desafios e inovações? Bom dia. Antes de iniciarmos, gostaria de agradecer a todos que estão aqui, agradecer às pessoas que estão entrando, né, e que se inscreveram aí virtualmente nesse webinar. Sou Fernanda Emiliano, diretora de serviços da empresa Engine BR e serei a mediadora dessa mesa de discussões. A Engine é uma empresa especializada em implantação de soluções de gestão e temos a missão de aumentar a competitividade e governança de nossos clientes, sejam eles médias ou grandes empresas. Pioneira na implantação de soluções de negócio SAP no modelo SaaS, Software como Serviço e Cloud. A Engine oferece soluções que ajudam na transformação digital da sua empresa por meio de um modelo inovador e de rápida implementação. Esse webinar está sendo realizado pela Engine em parceria com a TIV e com a Vinsec. Bem, nós temos aqui o nosso entrevistado, Sérgio Schmidt, diretor de serviços da Vinsec, com mais de 20 anos de experiência em liderança de projetos de transformação digital e cybersecurity, em empresas de meios de pagamento, bancos, serviços tais como Rio Card, Fidelity, CIA Modas, Ernst Young e IBM. Implantou programas, roadmaps, arquiteturas e ferramentas e certificações em segurança da informação e LGPD. Formação em Engenharia Eletrônica e Direito, mestrado em Gestão de Sistemas, certificações em PCI e ISO 27001. Sérgio, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Fernando. Bruno Giordano, Head of Cyber Security na Ative, especialista em análise, detecção e prevenção de ataques direcionados, roubo de propriedade intelectual e fraudes digitais. Possui ampla experiência em monitorar atividades de cybercrime brasileiro, ajudou diversas empresas a desenvolver uma postura de segurança preditiva e preventiva, implementando mecanismos de defesa para evitar o roubo e extrato das informações. Bruno, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, Fernanda. Obrigado. Bem, antes da gente iniciar o nosso webinar, a gente vamos estabelecer assim alguns pontos, né? A gente vai ter aí alguns minutos para a gente poder fazer essa abertura, depois um tempo para a gente trabalhar em cima de algumas perguntas, e ao final a gente vai fazer ali, liberar para que as pessoas possam realizar as suas perguntas, as pessoas que estão nos assistindo. Perguntas que não forem respondidas, depois, gentilmente, a gente vai enviar um e-mail com as respostas para todas as pessoas. Tá? Bem, LGPD, né? Tutela situações atinentes exclusivamente a operações de tratamento de dados. Eu separei aqui o artigo 5º da lei, mas depois vocês vão comentar mais a respeito, que fala sobre uma questão da definição de tratamento, né? Tratamento é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se refere à coleta, produção, recepção, classificação. Ou seja, quando a gente pensa em dados pessoais, é muita coisa que a gente está olhando, e se a gente observar, aqui dentro a gente já está falando até de dados pessoais, que são os nossos próprios dados. No Brasil, né, me chamou a atenção essa questão, a LGPD prevê multas de 50 milhões até 2% do faturamento anual bruto das empresas, públicas ou privadas. Ou seja, é algo assim espantoso, né, que a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Ou seja, a proteção de dados e a adequação às novas regras se tornaram exigência prioritária para as empresas se manterem no mercado. No caso de empresas, de agências de marketing, startups e tecnologias, um erro pode significar até a falência, né? Com certeza. Parece que a gente tem muitos desafios aí, pensando que isso a gente vai ter que trabalhar até agosto de 2020, né? Sérgio, eu queria que você falasse um pouco para nós sobre a lei, né? Eu sei que as pessoas que estão participando, elas já devem ter lido sobre isso, mas eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a lei, qual o conceito e qual essa amplitude que as pessoas, as empresas, elas têm que tomar o seu devido cuidado. Então, essa lei ela vem com o conceito de dar o foco no cidadão, tá, Fernanda? Então, dar o foco aí na liberdade, na privacidade, no desenvolvimento da personalidade, onde entra o dado pessoal, né, centralizando isso tudo, né, onde o dado pessoal ele passa a ser
quem é o dono do dado pessoal é o próprio cidadão, e não as empresas, como é conceituado anteriormente. Então, nesse sentido, o cidadão passa a ter poder sobre os seus dados. E esse poder, né, que ele vai se traduzir em obrigações para a empresa, ele vai se traduzir em questões como portabilidade de dados, dar o consentimento para processar os dados, retirar o consentimento, revogar, né, transações. Então, isso tudo impacta em obrigações para as empresas. Então, as empresas têm que se preparar para tratar esses dados de acordo com a lei. E aí entram algumas figuras da lei, que é o próprio conceito do dado pessoal, né? Que é o dado pessoal conceituado como qualquer informação que direta ou indiretamente possa se relacionar com uma pessoa, como, por exemplo, o nome, o RG, o endereço, o sexo e outras questões. Entra a visão do controlador de dados, que é aquele que é o dono do cliente, né, que está capturando a informação. A visão do processador, que é uma empresa que está processando os dados em nome do controlador, né? E também entra outras figuras como o DPO, o encarregado de dados, que é uma nova figura, né, dentro da organização que deve ser implementada, que vai ter a função de fazer o relacionamento com os clientes, com os cidadãos, com os portadores de dados e também com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Sérgio, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa lei, e pensando que a gente está falando em agosto de 2020, essa lei foi promulgada quando? Essa lei foi promulgada em 2018. 2018. Isso. Então, teve alguns decretos que foram implementados, começou com o Temer, e agora, até na semana passada, foi assinada pelo Bolsonaro, com prazo para implementação em agosto de 2020. Né? É preocupante, né? Se a gente pensar, Bruno, que a gente está falando de uma lei que foi promulgada em 2018, e se já se fala que em 2020, agosto de 2020, eu tenho que ter implementado isso é uma situação bem crítica. Não, é muito crítico, e tem muita empresa que ainda nem começou a olhar isso. Então, você tem um grande desafio hoje, que é a questão do prazo. Então, hoje um planejamento para você começar a estruturar a sua empresa, até fazer o levantamento dos dados, é muito crítico. Então, leva muito tempo e talvez não dê tempo nem de cumprir com um prazo. Até abrindo agora um parênteses com relação aos dados pessoais, até mostrando a importância que tem com relação aos dados sensíveis, né? Até para explicar para o pessoal que está nos ouvindo, tem uma questão sobre o dado pessoal. Imagina o seguinte, eu vou usar como exemplo a própria Fernanda. A Fernanda tem o costume de comprar pizza na mesma pizzaria. Ok. Se essa pizzaria, independente do porte que ela tenha, ela armazena essas informações, por exemplo, uma questão importante sobre uma observação lá que a Fernanda tem alergia à ervilha. É uma informação que diz respeito à própria Fernanda, mas se esse dado vaza, isso pode ser o ponto de origem para uma fraude, porque se alguém vincula essa informação, vincula o e-mail da Fernanda e manda um e-mail simulando algo que consiga tratar uma alergia à ervilha, consequentemente a Fernanda vai receber aquele e-mail, vai atrair a atenção dela, ela vai interagir com aquilo. E isso pode dar consequência de uma fraude, início de uma fraude. Então, o dado é muito importante para determinar para as empresas o que significa um dado pessoal, se está vinculado a uma pessoa. Então, independente do porte da empresa, é importante que todos se preocupem em assegurar esses dados dentro dos seus sistemas. Olha, você me deu abertura para a gente poder falar que se a gente está falando de dados pessoais, a gente está falando dessa era digital, onde tudo se publica hoje, né? Tiro foto, coloco nas redes sociais, tiro informações, coloco nas redes sociais, né? Esse aprendizado, ele vai ser um grande desafio, tanto para as pessoas quanto para as empresas, né? O que a gente poderia ressaltar em cima disso? Né? Como é que a gente poderia começar a pensar o que as empresas elas precisariam ter de visibilidade em relação a essa lei, Sérgio? Então, essa questão do aprendizado, ele é bastante importante, né? É um dos temas bem relevante e tem a ver com traduzir todo esse conceito para uma organização. Né? Então, ele passa passando pela alta administração, com as novas figuras organizacionais como o DPO, e estabelecer dentro da empresa também os representantes de privacidade. Então, por exemplo, na área de RH tem uma pessoa capacitada
com o tema de privacidade, em marketing, em todas as áreas da empresa. Por quê? Porque as empresas vão enfrentar as resistências, as pessoas vão resistir para implementar esses novos conceitos. Então, o treinamento e a conscientização para toda a empresa é extremamente importante. É importante também ter uma harmonia, né, entre todos os departamentos. Se algum cidadão solicita, eu quero saber quais dados pessoais meus estão armazenados dentro da empresa. Então, o responsável pelos dados vai ter que ir de departamento em departamento, coletar todas as informações daquele usuário e apresentar num relatório para ele. Isso a lei também vai exigir das empresas. Perfeito. E é um direito do cidadão também. Ótimo. Se as empresas, a gente observa assim, né? Você abre hoje na internet, vai fazer uma busca sobre LGPD, você vê uma série de eventos, de workshops, ou seja, tá aí uma, né, todo mundo proliferando. Tá todo mundo buscando isso, né, de uma certa forma, né? Quais os principais pontos que uma organização ela deve privilegiar ou ela deve se atentar para poder observar em relação a isso, Bruno? Então, hoje eu vejo muito na questão da segurança das informações. Que nem o Sérgio comentou, tem que ter uma harmonia entre os departamentos. Eu falo que a LGPD vai vir para envolver a parte de segurança cibernética, a parte de processos, governança e também o departamento jurídico vai ter que estar muito alinhado com essas áreas aí. Por quê? Porque exige algumas questões, por exemplo, no caso de um vazamento de dados. Você vai ter que envolver o seu jurídico, você vai ter que transmitir algumas informações para que ele consiga disponibilizar ali recursos, né, para apresentar ali que a empresa tem se preocupado com a segurança dos dados, já está tomando algumas ações para prevenir esses incidentes no futuro, para proteger os dados ali das pessoas. Eu acho que um ponto importante também nessa questão de montar esse programa de privacidade, né? Quer dizer, é montar um time multidisciplinar para conduzir o programa, que é um programa da empresa. Então, envolver todas as áreas, o jurídico, como o Bruno falou, a área de segurança, a área de TI, a área de RH, quer dizer, ter uma equipe multidisciplinar com um forte aí, respaldo executivo para implementar o programa, né? E fazer um assessment de onde que a empresa está, né? Fazer uma análise da maturidade com relação aos requerimentos de segurança, da organização, do processo, como é que está protegendo as informações. E um ponto super importante também é conhecer os dados. Onde é que estão os dados pessoais na organização? Porque os dados estão espalhados, né? Então está debaixo da mesa, está no servidor, está na cloud. Então tem que conhecer, aprofundar e fazer um mapeamento dos principais dados pessoais na organização, desde que ele é capturado, processado, até o momento que ele é eliminado também. Agora, quando a gente fala que a gente vai despender todo esse esforço, a gente está falando num investimento, que a empresa vai ter que se preocupar com isso. Eu imagino que não é um projeto que comece, tenha início, meio e fim. Ele tem início, meio e continua, certo? O que se fala em termos de investimento? Qual é a grande preocupação que as pessoas têm que ter em relação a esse investimento? Com relação a investimento, eu vejo muito a questão de investimento na parte da tecnologia mesmo. Então, onde você vai ter que adotar alguns recursos da parte da tecnologia que estejam em compliance ali com os próprios requisitos da lei e também ajudam a prevenir e a proteger esses dados aí dentro da organização. Outro investimento também que as empresas também têm que pensar é na capacitação dos profissionais. Então, hoje você, tendo que ter ali uma harmonia de todos os departamentos, você tem que ter um profissional capacitado e também investir na questão da cultura da segurança dentro da empresa. Porque um funcionário mesmo, ele manipula informações sensíveis. Se ele não tiver o cuidado necessário de como ele manipula, como ele compartilha, ou como que ele acessa, ou como ele transporta essas informações, ali também pode ser um início de um incidente ali de segurança e um vazamento de dados futuros aí. Sérgio, a gente fala nesse investimento, mas depois que a empresa ela estiver regularizada, né, e ela tiver o seu acompanhamento, vai existir um retorno que, teoricamente, vamos colocar assim, ele estaria cobrindo aquele investimento que foi feito. Sem dúvida, esse investimento vai trazer um retorno, vai ter um resultado,
de que a empresa vai se conhecer melhor, vai entender melhor os seus processos, vai fortalecer a marca, né? Que se você tem uma empresa que tem um vazamento, mas não tem um processo estruturado, né? Isso aí vai danificar a marca. Então, esse investimento que é feito certamente fortalece a marca, faz a empresa atender a regulamentação, que é uma lei também, né? Sim, está em conformidade, então vai ter o resultado aí que volta para a empresa também e vai trazer os clientes, né? Vai dar mais conforto para os clientes e toda a questão aqui de confiabilidade na marca. Eu vejo que isso é uma questão, vai ser um fator competitivo dentro das empresas. Até fazendo uma analogia, explicando a questão da segurança hoje que eu vejo para as empresas, imagine hoje você está acostumado a viajar para uma companhia aérea, né? Você prefere aquela companhia aérea que só se preocupa com a satisfação e agilidade do atendimento, ou você prefere uma companhia aérea que, além de se preocupar com a agilidade, de um bom atendimento, também se preocupa em fazer uma manutenção regular, constante nos seus equipamentos, investe em processos de segurança, simula incidentes de segurança. Então, qual companhia aérea será que você estaria mais seguro em viajar? Sim. Aquela que investe também nesses procedimentos. Sim. Então, hoje, investir nisso vai ser um fator competitivo entre as empresas. E quando a gente fala nessa questão de fazer esse investimento, de entender melhor como que vai ser o processo das empresas, de preparar as pessoas para que realmente saibam o que a gente está cuidando, que são os dados pessoais, existe também o lado do fator humano, né? Sim. Vocês entendem que alguma questão de inovação ela é necessária para que a gente consiga, além de ter que tratar a questão do aprendizado, de capacitar as pessoas, de que elas possam entender a importância dos dados pessoais, o conceito da inovação, Sérgio, você acha que ele é fundamental nesse momento? Ele é fundamental. Então, o conceito aí de que é empregada a inovação para o negócio, sim, ele também tem que ser olhado para a inovação aqui na questão da segurança, na questão da privacidade e no conceito também do privacy by design, que é o conceito aí da norma que é antecipar a implementação de questões de segurança e privacidade no momento que o serviço ou o sistema é implantado. E para isso, então, a gente precisa inovar, né? Então, como usar, por exemplo, conceitos até de inteligência artificial para fazer uma análise de fraude, já incorporar esses conceitos, modelos, para estar olhando para a segurança da informação. Deixa eu só te interromper. Se eu só pensar na Europa, eles já estão bem avançados em relação a isso, e até nos Estados Unidos. Em relação aqui ao Brasil, a gente já tem essas particularidades ou essas ferramentas de inovação já disponíveis para que eles possam colocar dentro desse planejamento? Olha, já tem empresas que estão investindo empresas que estão um pouco mais evoluídas, com um nível de maturidade maior, por exemplo, empresas do setor financeiro, já estão investindo numa nova dimensão, que é utilizar questões de Big Data, questões de cientista de dados, olhando para a questão de segurança da informação, e não para os processos de negócio. Ou seja, quando a gente inicia um projeto dessa envergadura, é bom a gente, na realidade, já buscar essa visibilidade para ver se a gente encaixa isso dentro da empresa ou não. Isso é importante ter essa questão de inovação, e até tem empresas hoje que já entregam esse tipo de solução, essa tecnologia como serviço. Então, hoje, o que é importante para as empresas olharem? Primeiro, o fator da visibilidade, eu acho que é muito importante. Você ter a visibilidade do que está ocorrendo na comunicação entre seus sistemas é um fator muito importante. Você fazer um mapeamento de todas as superfícies de ataques dentro do seu ambiente, principalmente agora com questão de IoT sendo implementada nas empresas, é muito importante. Outro fator que vai ser decisivo com relação à proteção vai ser o tempo de detecção de uma ameaça dentro do seu ambiente e o tempo de resposta onde você vai atuar dentro daquele incidente. Isso é um fator decisivo com relação para você prevenir ali a informação do dado ali, né, que você trafega dentro da sua empresa. Isso vai ser um fator decisivo. Pois é, né? A gente está falando assim, do detalhe, né, na conversa aqui, mas a gente observa que tem alguns setores que estão muito preocupados com essa data de 2020, né? Pensando em 2018, 2019, 2020, eu acho que a maioria dos setores devem estar assim, muito preocupados em relação a isso. Mas o setor de saúde, né, é um setor até que se manifestou, né,
para poder colocar que assim, puxa, eu não acredito que eu não vou conseguir cumprir isso até 2020. Entendo a importância, mas não sei se eu vou conseguir cumprir isso até 2020. É só o setor de saúde que está preocupado com isso? Pensando que eu comecei uma lei que foi liberada em 2018, estou em 2019 e tenho que entregar em agosto? Ou tem outros setores, Sérgio, preocupados com isso? Então, eu diria que os setores, de modo geral, estão preocupados com essa data, né? Porque agosto de 2020 está ali, aqui, né? A gente já está sentindo bem próximo. E o que tem acontecido é que muitas empresas ainda não acreditaram na lei. Então, não começaram ainda a se planejar, a fazer um diagnóstico inicial da situação. Então, realmente, esse prazo ele vai ficar curto, né? Não só para o setor de saúde, como outros setores que ainda não iniciaram essa jornada, não montaram o programa de privacidade, que o passo inicial é fazer um assessment e já planejar o programa. Sim. Então, as empresas que não começaram precisam começar a iniciar, fazer essa radiografia, montar o programa de privacidade, e aí vai olhar quais são os principais riscos para começar a atuar, né? E um ponto importante dessa jornada toda é a questão da conformidade, então é fazer a gestão das evidências desse programa. Mas com relação ao prazo, ele está curto, são vários setores que estão preocupados e precisa já iniciar de imediato. Bruno, você sente também isso? Sim, e o Sérgio comentou uma questão importante, que é a questão da evidência. Hoje não basta você estar seguro, você tem que mostrar que você está seguro. Então hoje muitas empresas são questionadas com relação à segurança, mas não é só o fato de você responder ali um questionamento, você tem que apresentar evidências tanto para o seu cliente, né, que você tem já atuado na questão da segurança. Então o prazo ele está encurtando ainda mais para aquelas empresas que ainda não começaram a olhar isso. Então na questão do diagnóstico que o Sérgio comentou, é importante você fazer esse mapeamento do fluxo dos dados e também já começar a iniciar um trabalho de um diagnóstico preventivo na questão de segurança, até em questão preditiva de algumas ameaças. Hoje as ameaças evoluem ao ponto que você não consegue acompanhar se você não fizer esse trabalho constante dentro das empresas. Você sabe que estava conversando com... Não basta ser, tem que parecer. Isso, tem que parecer. Tem que parecer, né? Sabe, eu estava conversando com um colega e ele disse que a empresa dele, até o momento não estava pensando em nada em relação a isso. Porém, os clientes para quem ele fornece já começaram a exigir alguns pontos. Ou seja, não é só um órgão que vai, um órgão legal que vai lá para poder, na realidade, verificar se você está trabalhando ou se você está em conformidade com a lei. A cadeia já está exigindo isso. Vocês já escutaram isso? Sim. Um dos nossos clientes, né, que presta serviço para o mercado financeiro, ele exatamente aconteceu esse tipo de situação. Ele, como processador, ele foi demandado por seus clientes para atender a regulamentação do GDPR, do LGPD e, no caso, que era uma empresa do setor financeiro, também está atendendo as regulamentações do Bacen, como a 3909 e a 4658, que são regulamentações voltadas para a política cibernética, que tem até uma certa sinergia com o LGPD. Então, até empresas que estão nestes setores, mercado financeiro, é até interessante que façam um programa integrado. Olhe a LGPD e, ao mesmo tempo, olhe as regulamentações do Bacen também, porque existe uma sinergia. Preocupante, hein? Preocupante, né? Bem, a gente falou das preocupações, a gente falou das empresas, né? Agora, onde que a gente pode guardar esses dados? A gente sabe que os dados estão armazenados, como você falou, embaixo da mesa, né? No computador, num pendrive, né? Por incrível que pareça, né? Mas quando a gente fala de tudo isso, a gente também escuta um pouco falar de uma cloud blindada. O que vinha a ser isso? Isso o pessoal tem comentado bastante, né, sobre isso, né, e uma preocupação também dos clientes. Falam, meus dados estavam aqui na empresa, agora estão fora, estão no data center, estão na nuvem. Existe uma questão importante que tem que explicar para o pessoal, que existe a responsabilidade compartilhada, que é a segurança da nuvem e a segurança na nuvem. O que seria o segurança na nuvem? É a informação... Explica isso para nós, né? O que o cliente... A segurança da nuvem, então imagina ali um provedor de cloud, né? Ele se preocupa ali com a segurança cibernética do ambiente dele. Mas o que o cliente está inserindo dentro da nuvem, que é a segurança na nuvem, é uma responsabilidade que o cliente também tem que ter. Ele também tem que fazer aquisição, tem que ter um investimento com relação à segurança dos dados que vão trafegar ali dentro.
Então, quando a gente fala de uma cloud blindada, o que engloba isso? Imagine você ter uma blindagem mesmo dentro do seu ambiente de cloud, onde você tem por trás ali toda uma equipe de especialistas, você tem ali um SOC monitorando 24/7 ali os dados, você tem ali a questão até de prevenção de fraude, você tem ali um Big Data ali consumindo a parte de Threat Intelligence, você consegue ver o que está acontecendo no mundo de ameaça, você consegue ali criar vacinas em tempo real para o seu ambiente. Então você consegue criar praticamente uma blindagem total do que entra de acesso para a sua cloud e principalmente o que está saindo também para a sua cloud. Então imagina você ter ali um agente de monitoramento que ele fica constantemente olhando se você tem alguma vulnerabilidade que é passível de exploração. No momento que ela identifica que é passível de exploração, você já cria ali uma vacina em tempo real e se alguém, um atacante, tentar fazer a exploração daquela vulnerabilidade, você já tem a proteção sem interferir no core do seu sistema. Você não está olhando ali só para o seu sistema operacional, mas você está olhando ali para os seus serviços, para tudo que você tem dentro ali daquela nuvem, você fazer uma blindagem, você proteger aquilo. E o melhor disso é que você consegue entregar isso como serviço. Ótimo. Você não precisa se preocupar em quem vai fazer a gestão, como que eu vou gerenciar, como que eu vou atualizar. E isso você consegue prover evidências disso, né? Para que nessa cadeia desse cliente, desses fornecedores, mostrar que todo o processo está com Você consegue fazer todo o mapeamento e no caso de um incidente, você conta com um plano de resposta a incidente, onde você consegue evidenciar da onde que partiu aquele ataque, para onde que ele acessou, quem que acessou, como que protegeu, como que bloqueou. Isso você recebe no final de cada mês um relatório mensal. Então, no caso de uma auditoria, a empresa, se alguém é questionado, olha, como vocês estão tratando a questão da lei, da segurança dos dados? É só você apresentar essas evidências, olha, eu estou atuando dessa maneira, hoje eu tenho essas features aqui implementadas no meu ambiente, não precisa se preocupar que aqui é um ambiente seguro. Então, o objetivo é esse com relação quando se fala em cloud blindado. Com essa aula que a gente teve aqui de cloud blindado, né? Como é que você olha aí? Então, eu acho que tem esse aspecto aí super importante aqui, né, da cloud, porque os dados hoje eles estão espalhados. Sim. Né? E tem situações, vamos dizer assim, simples também. Né? Então, se a gente olhar aqui uma situação, o dado está espalhado, está no notebook, por exemplo. Né? Que é um dado pessoal no notebook. Vamos supor que esse notebook ele foi furtado. Sim. Né? Será que houve um vazamento de dados? Nesse caso, se houve um vazamento de dados, se a lei estivesse em vigor lá em 2020, eu deveria estar comunicando esse roubo para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Com certeza, né? Certamente vai depender. Né? Então, se a empresa conhece, fez o trabalho de casa, identificou onde é que estão os dados pessoais, aplicou medida de segurança, criptografou o notebook, como por exemplo, fechou as portas do USB. Então, se esse computador ou esse repositório de dados, ele está protegido, então, nesse caso, eu não precisaria reportar para a Autoridade Nacional de Dados. Então, essa questão do dado pessoal, ele passa por todas essas dimensões. Então, desde olhar para a questão da segurança em cloud, realmente complexa, até medidas simples, que já podem ser implementadas hoje. Vou criptografar meu notebook, então tem várias empresas que já têm a solução e não criptografam. De pontos onde tem a possibilidade de vazar informação, por exemplo, USB, então já posso bloquear. Então tem situações aqui bastante aí, né, que vai demandar um tempo maior, tem soluções aí quick wins mais simples para implementar, ou seja, é ver o fluxo total da informação. Agora eu entendo quando você comentou logo no início da questão de ter uma área jurídica, né, bem próxima, né? Porque a gente está falando de diversas coisas, mas uma área jurídica vai conseguir, uma área jurídica preparada, né, para entender, né, essa lei, a LGPD, ela vai ter a sensibilidade de orientar as pessoas dentro da empresa o como tratar isso ou o que isso pode trazer de impacto. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse quesito de ter uma área jurídica, Sérgio. Então, é importantíssimo a área jurídica estar envolvida aí com o projeto, ela tem um papel fundamental, quem está falando de uma lei. Sim. Né? Então, tem a questão aqui da interpretação, e quando a gente fala de lei, tem a LGPD, mas dependendo da empresa, tem outras regulamentações que precisam ser tratadas em conjunto também. Né? E a área jurídica vai ver as questões do contrato, vai ajudar a fazer revisão das políticas,
vai envolver a questão toda aí de RH, vai dar todo o direcionamento jurídico e embasamento legal para uma série de questões relacionadas ao próprio tratamento do dado. Então, é fundamental ter a área jurídica participando aí do projeto como um todo. Deixa eu fazer uma outra questão. Então, assim, a gente foi permeando pessoas, os dados pessoais, fomos falando da importância de alguns elementos dentro das equipes, mas metodologicamente, né? Como é que a gente faz para implementar a LGPD? Né? A gente fala-se muito da ISO 27001. Né? Eu entendo, e lendo um pouco da ISO, que ela, na realidade, vai amparar para a gente poder ali entender quais são os passos que a gente deve seguir. Assim, Sérgio, como é que eu faço a implementação disso? Como é que eu convoco tudo isso? E como é que eu desperto nas empresas que é importante que elas precisam se movimentar para ter implementado a LGPD? Então, certamente a LGPD nem o GDPR, eles determinam que tipo de modelo, que tipo de framework adotar. Né? Agora, certamente... difícil isso, né? Vem a lei, não diz como faz. Se a gente olhar o artigo de segurança, a lei determina que devem ser implementados controles eficazes para a segurança e a proteção dos dados. Mas que controles são esses? Quais são as boas práticas, né? Então, a gente vai pegar carona nas boas práticas, como, por exemplo, a ISO 27001, para a questão de segurança, que ela é um checklist que vai determinar os controles a serem implementados, passando desde a questão de RH, governança, análise de vulnerabilidade, plano de resposta a incidentes, plano de continuidade e assim por diante. Então, é um ótimo guia para ajudar a fazer essa avaliação das empresas e determinar a maturidade. Né? Então, quando eu conheço a maturidade, eu posso montar os meus planos para fechar os meus gaps. Então, se a gente olhar para isso, 27001, metodologia da NIST também ajudaria. Isso, quando você fala que é importante para a gente poder determinar a maturidade, eu posso tirar uma fotografia de um cliente e digo que ele tem que começar neste ponto. Posso tirar a fotografia de um outro cliente e ele já está num ponto mais avançado. Com certeza. Isso é um diagnóstico? Isso é um diagnóstico. Então, se fizer aqui uma analogia, empresas do segmento financeiro, cartão de crédito, que são exigidas a implementar o PCI, né, que é uma norma determinada pelas bandeiras de cartão de crédito. Então, essas empresas já estão avançadas, já estão acostumadas a trabalhar esse tipo de situação. Então, estão com um nível de maturidade mais avançado e protegeram os dados de cartão. No caso dessas empresas, vão ampliar o escopo para proteger os dados pessoais. Por outro lado, empresas de outros setores que ainda não têm essa maturidade, vão ter que fazer outros tipos de implementações e medidas de segurança, de processos e de organização. Até em questão das implementações, é importante também destacar que existe uma diferença entre a segurança da informação e a segurança cibernética, a parte do cyber, né? Então, tudo que trafega ali no modo digital, você trata com um roadmap de cybersecurity. Agora, tudo que já saiu do mundo digital, por exemplo, um documento impresso, como que você protege aquele documento impresso em cima de uma mesa de reunião ou numa recepção de uma empresa que alguém pode vir com o celular e tirar uma foto? Então, é processo. Então, na parte do roadmap de cyber, o que é importante destacar para as empresas? Hoje, se você fazer um trabalho consultivo para a empresa, para olhar do ponto de vista de um especialista, para saber que tecnologias que ela já tem e o que ela pode ativar de features daquelas soluções que ela já tem implementada, você já consegue já antecipar ali, já caminhar ali com os passos largos na implementação da tecnologia. Hoje tem muita empresa que já tem a tecnologia dentro de casa, mas não ativou porque não tem o conhecimento da solução, que você pode ativar aquilo e estar em compliance com os requisitos da lei. O Bruno colocou um ponto importante, né, que a lei fala em dados pessoais, não são dados que estão armazenados em computadores, então são dados que podem estar em papel, né? Isso é pior ainda, né? Então também tem que mapear. E um outro ponto importante também, pegando o gancho aqui do Bruno, dos dados pessoais, que muitas empresas estão olhando também, são só dados de clientes, mas não. São os dados dos colaboradores, os dados dos profissionais, também são dados pessoais. Então toda a cadeia de recursos humanos e RH também tem que ser mapeado. Eu faço interação com corretores de saúde, eu mando informações de colaboradores, até informações sensíveis de saúde
para fora da empresa que também precisa ser mapeada. Assim, eu não vou colocar na minha visão, porque eu não sou especialista nessa área, os especialistas são vocês. Mas eu vejo que um ponto dos dados pessoais da própria empresa, eles são muito críticos, né? Então, quando se implementa um processo de LGPD, e quando, na realidade, você passou por todos aqueles passos, e aí você já consegue observar que aquela empresa já está dentro de uma conformidade, pensando numa ISO 9001, né? Que é onde eu tenho assim, mais facilidade para poder falar disso. Pensando numa ISO 9001, eu preciso fazer de maneira periódica, né, uma manutenção, né, para que as pessoas possam entender que existem processos, que existe procedimento, que existe uma política muito clara em termos de privacidade implementada dentro da empresa. Funciona dessa maneira? Exatamente. Quer dizer, se olhar, a empresa vai começar o projeto, o programa de privacidade, vai fazer o acesso inicial, vai montar os programas, os projetos, né, vai implementar as soluções de segurança, as medidas organizacionais, de processo, e depois que estiver no ar, né, garantir a conformidade, que a gente falou é garantir a operação. Então, durante a operação, também tem que garantir que os conceitos que foram estabelecidos, que eles permeiam a organização, o conceito de Privacy by Design, e está fazendo, então, as auditorias periódicas para garantir que o programa está vivo, né? Ou seja, as empresas vão ter uma área exclusiva, entre aspas, assim, mas uma área com uma diretoria ou com uma coordenação para cuidar desses pontos todos, para não se perder no meio do caminho. Eu costumo... Quando a gente fala de ISO 9001, a empresa chega e ganha um certificado, né? Estou certificado, vem o auditor, passa ali de tempos em tempos para poder observar isso. Na LGPD, eu ganho alguma certificação? Então, na LGPD ainda não tem, né? Mas vai ter? Então, Você acha que vai ter? Eu acho que vai ter, né? Mas não tem ainda. Então, é pegar carona nessas outras normas. Então, eu vou me certificar, por exemplo, na 27001, certamente já é uma evidência bastante importante que eu estou compliance com os aspectos de segurança. Eu concordo, né? É isso aí. Okay. Até com relação à parte de processo, né? Eu costumo dizer que a segurança cibernética ela não é um produto, e sim um processo contínuo. Porque não basta ali você implementar só algo e deixar ali. Você tem que trabalhar naquilo constantemente, porque a gente agora, vendo do mundo de ameaças, você vê que novas ameaças surgem, a gente está conversando aqui, mais de 2.000 novas ameaças estão nascendo. Então, você tem que ter um processo contínuo, que nem o Sérgio comentou. Não é só você dar os primeiros passos e depois, estou ok, está tudo certo. Não, você tem que manter isso. Eu falo que começou, não para mais. Está botando a criança no mundo, agora tem que cuidar, ela vai crescer, né? Tem que ser educada, tem que estudar. E se a gente pensar assim, toda empresa precisa ter um LGPD? O que caracteriza uma empresa que não precisa ter? Pensando naquela questão inicial, que a gente falou que as empresas podem sofrer multas e essas multas podem até gerar, às vezes, uma falência da empresa. Então, assim, toda empresa está potencialmente escolhida para poder implementar? A lei, ela determina isso, né? O que está dentro, o que está fora. Né? Então, no caso das empresas, que se a empresa está sediada no Brasil, se ela oferece produtos e serviços, né, para os cidadãos brasileiros, e se ela coleta dados pessoais, processa, né, toda a lista de atributos aí que a gente falou no início, então ela está sujeita, sim, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela tem que se adequar. Independente se ela tem 10 funcionários, 15 funcionários, 200 mil, sei lá quantos funcionários, eu tenho que ter. Tem que se adequar. Pode ser que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados aí que vai ser criada, né, que ela vai determinar alguns atributos com relação ao tamanho de empresas, necessidades do DPO e assim por diante. Pegando carona no GDPR, então ele tem algumas características que foram determinadas, que se uma empresa ela tem mais do que 250 funcionários, ela precisa ter um DPO, né? Mas são situações aqui... O DPO é um cidadão. O DPO é um Data Protection Officer, né? É um termo bonito até aqui lá do GDPR. O Brasil, a lei chamou de encarregado de dados, mas ele é uma figura bastante importante aqui na empresa e para atender a lei,
que é uma pessoa que ela deve estar se reportando ao mais nível, ao mais nível hierarquia da organização. Então, ele é a pessoa que vai comandar o programa de proteção de dados, que vai fazer o relacionamento com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e com os portadores de dados também, no caso de vazamento. Então, ele é o responsável pela privacidade de dados na organização. Seja, é uma figura extremamente... Ninguém vai querer muito ver essa figura por perto, né? E pode ser uma figura também, quer dizer, interna da empresa, ou pode ser também terceirizada. E a gente tem esse conceito, ou vai existir esse conceito, de ter auditorias externas. Porque quando você tem uma auditoria, você fala, o auditor vai passar por aqui mês tal, as pessoas se movimentam, né, para olhar se não tem nenhum papel fora do lugar. Tem esse conceito de ter um auditor, Bruno? Tem, pode ocorrer sim. Às vezes pode ocorrer por causa do proprietário, né? O dono daquela informação, às vezes faz uma requisição para a empresa. Olha, eu quero saber o que vocês têm armazenado da minha pessoa, dos meus dados. Se a empresa não consegue extrair esses dados e exportar esse relatório, ele já fica meio que assim, peraí, alguma coisa tem aí, deixa eu notificar para que essa empresa passe para a auditoria. Agora, até voltando um pouquinho na questão das empresas, né, do porte das empresas, o que eu acho que é importante? Não só se preocupar com a auditoria, mas independente da lei, independente do porte da empresa, as empresas têm que se preocupar com relação à segurança cibernética. Porque se uma empresa pequena não se preocupa, mas ela tem um gancho ali, uma perna dentro de uma empresa maior, e com essa empresa pequena que não se preocupou com a segurança dos dados, a partir dessa empresa sofrer um ataque ou permitir um acesso para dentro de uma empresa maior, como que vai ficar a situação? Então, quem que vai ser o responsável por aquele vazamento de dados? Por isso que eu também acho que assim, essa questão do jurídico, né, é porque dificilmente a gente faz projetos com jurídico no meio. Nesse projeto eu estou vendo que o jurídico é um personagem importantíssimo. Até para a gente poder interpretar essa questão, não de quem é a culpa, mas como que eu posso mitigar para não ter esses riscos. Eu acho que o jurídico ele entra também para poder olhar em termos dessas características. Né? Vai ter que intermediar essas questões, né, quando tiver vazamento, né, a questão aonde que está posicionada a responsabilidade no caso de vazamento. Mas, em última instância, no caso de vazamento, o controlador, o dono do dado, é que está à frente dessa questão. Em última instância, ele vai responsabilizar posteriormente a cadeia como um todo. Eu vejo um outro ponto também, até com relação a uma das exigências que o próprio Bacen, né, pede isso, é parte de teste de intrusão, teste de invasão que as empresas realizam. É importante estar alinhado com o jurídico, porque se você vai testar uma empresa e ela tem ligação com outros fornecedores, você vai acabar testando também, fazendo uma análise do perímetro como um todo. Então, se você identifica uma vulnerabilidade passível de exploração dentro de um fornecedor, de um terceiro, você tem a obrigação também de notificá-lo que, olha, fizemos um teste, um trabalho e detectamos que tem uma vulnerabilidade aqui no seu ambiente que é passível de exploração. Era importante que você olhasse para isso. Ou seja, você tem que avisar, você tem que avisar antes. Isso, você tem que avisar. Que você vai executar o seu plano, como está solicitado, mas avisar toda a tua cadeia para que todo mundo se prepare. Mesma coisa, imagina um vendedor de carro que vai vender ali um carro usado que sabe que o carro tem um problema. Se ele não avisa o dono daquele carro, ele está colocando em risco outras pessoas no trânsito. Então, é da obrigação dele avisar, olha, você quer comprar esse carro, tudo bem, mas tem algo que você tem que ajustar, que é isso aqui. Aí, se ele assumir o risco, você tem que notificar que, olha, então, se você não quer tomar nenhuma ação, você tem que assumir o risco. Você assume o risco. Então, isso é um fator importante, que o jurídico vai ter que ficar no meio campo ali orquestrando. Nesse sentido também, quer dizer, que a gente está falando muito aqui do relacionamento entre as empresas, né? O controlador, o processador, os fornecedores, né? Então, também existem ferramentas aí disponíveis no mercado que conseguem, sem ser intrusivas, capturando informações que estão disponíveis pela internet, dar uma nota em termos de segurança para uma determinada empresa, que tem a ver com a gestão de fornecedores. Eu consigo dar uma nota até como se fosse um score de crédito. Porque com isso até me ajuda para a gente poder estabelecer o diagnóstico. O diagnóstico até de outras empresas. Eu tenho uma cadeia. Então, como é que o meu fornecedor ele está em termos de segurança? Eu posso ter um contrato, ele pode estar me dizendo aí que fez, que está fazendo todo o programa, mas eu tenho uma outra avaliação
por fora que consegue me dizer com o score se aquele fornecedor está seguro ou não. Ok, olha só. Acho que a gente ficaria aqui o dia inteiro conversando a esse respeito. Então, assim, a gente vai fazer a última consideração. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma pergunta ainda aqui para poder responder. Eu queria que vocês passassem uma recomendação que vocês fariam para as pessoas que estão nos assistindo. Uhum. Que recomendação a gente poderia fazer se eu ainda não iniciei, se eu já iniciei? Acho que o primeiro passo, independente de lei ou não, acho que a empresa tem que procurar uma empresa especialista nas questões, sim, da lei também, mas também da questão da segurança cibernética como um todo. Você olhar para dentro de casa, quais são os seus pontos falhos, aonde que você pode ocorrer riscos dentro do seu ambiente. Você fazer um mapeamento de risco de toda a sua estrutura, junto com o mapeamento do fluxo dos dados e saber o que você armazena, o que você coleta, como que você processa e como que você compartilha as informações. Então, você ter uma visão, um diagnóstico completo ali de como você está hoje. Você tirar uma fotografia ali, ó, fazer um raio-x ali da sua empresa, das suas informações, eu acho que é o primeiro passo para saber aonde que você tem que priorizar, o que você tem que priorizar dentro dos requisitos ou que for levantado nesse diagnóstico. Então, começar com esse trabalho consultivo, acho que é importante, com especialistas, né? Olhando para dentro do seu ambiente e recomendando para onde que você tem que direcionar, onde que você tem que priorizar dentro do seu ambiente, mapeando os riscos do seu ambiente ali. Acho que esse é um primeiro passo, na minha visão, importante. Ok, Sérgio. Concordo com o Bruno, né? Tá complementando, eu acho que é bastante importante ter o apoio da alta administração. A alta administração tem que comprar esse projeto, né? Tem que estar envolvido com esse projeto. Internamente, a empresa precisa montar um time, né? Um time multidisciplinar, que a gente já falou, com jurídico, segurança, e esse time, então, vai fazer aí esse projeto acontecer, até envolvendo especialistas e começando já montando um programa. Então, fazendo esse diagnóstico, montando esse programa. E essa lei, ela preconiza a questão do risco. Então, como o Bruno falou, é fazer uma análise de risco da organização, vendo onde é que estão os principais riscos no tratamento do dado pessoal e priorizar esse plano, montar esse plano, esse conjunto aí de programas e iniciativas e fazer essa gestão. E muito importante a conscientização. Então, é permanente. A conscientização, o treinamento da equipe, dos gerentes, dos profissionais, de forma permanente. Ok, então. Ok. Bem, finalizamos aqui esse primeiro bloco e a gente vai agora pegar algumas perguntas aí que o pessoal encaminhou para a gente poder fazer. Nós temos aqui a Carla, do Rio, né? Ela pergunta o seguinte: uma empresa de Service Desk que tem múltiplos clientes também é responsável pelos dados de funcionários, clientes, né, dos parceiros e clientes de seus clientes, ou seja, dentro dessa cadeia? Sim. Então, nesse caso aqui, que é a empresa de call center, né? Deve ser uma empresa de call center. Que a Carla comentou, né? Isso. Então, uma empresa de call center tem aí vários papéis, né? Quer dizer, um dos papéis ela está atuando como um processador. Então, ela está processando os dados em nome do seu cliente, né? Então, por exemplo, um banco, né? Que seriam os donos dos dados dos clientes. E esse call center ele está processando os dados em nome desse cliente. Isso. Agora, ele tem que adotar as medidas de segurança tão fortes quanto esse parceiro. Então, precisa estar compliance também com relação às questões de segurança. Então, nesse ponto, ela estaria atuando com a visão aqui do processador do dado. Quando a gente olha para os dados de RH dos colaboradores, aí essa empresa é dona dos dados dos colaboradores, então ela também tem todas as obrigações de proteger esses dados dos empregados, e nesse caso, então, até a figura do dono do dado, né? Do controlador. Que é aquilo que nós estávamos comentando sobre você fazer o mapeamento. Então, imagina ali que ela armazena os dados, só que o dono é uma empresa terceira. Se vaza ali por intermédio dessa empresa de Service Desk, ela também tem que notificar a empresa que é a dona do dado, falar, teve um vazamento, e tem que notificar todos os clientes que houve esse vazamento. Então, por isso que a gente fala que você tem que fazer um mapeamento completo de toda a cadeia do seu dado, onde que ele nasce,
onde que ele é armazenado, onde que ele processa, até fazer na parte do descarte do dado, como que ele é eliminado também tem que se olhar. Até no descarte? Até no descarte dos dados. Ok. Nesse exemplo aqui do call center, que poderia ter aqui, por exemplo, aqui um banco contratou o call center, né? E por sua vez o call center subcontratou um data center. Então já tem uma cadeia aqui que tem todo esse mapeamento. Não precisa entender quem é o controlador, o processador, onde é que está o dado, mas toda a cadeia tem que se comunicar e tem que aplicar as medidas para a proteção dos dados. Um projeto desse é severo, né? Bem complexo, né? Eu acho que assim, o que vocês comentaram como dica, realmente começa com o conhecimento do teu dado que você tem dentro da empresa. Acho que isso que é o fundamental, né? Conhecer, mapear e aí sim começar a trilhar esse início de projeto. É o ciclo de vida do dado. Temos mais um tempinho? Temos. O Flávio Barbosa, ele pergunta o seguinte: a LGPD pode ser aplicada apenas para dados do Brasil? Como ficam os dados do exterior, mesmo que a empresa não atue com clientes no Brasil? Mas aí acho que entra a questão da GDPR, né? Acho que a GDPR... Vou usar as duas? Isso. Mas o conceito é o mesmo? Fala um pouquinho da GDPR, só para as pessoas não ficarem em dúvida. Só para exemplificar, a LGPD é uma fração do que é a GDPR. A GDPR ela é muito mais complexa. Para vocês terem ideia, ela começou em 98, se não me engano, na Europa, e só agora que já se estabeleceu. Então, se essa empresa ela trafega informações de uma empresa de fora, ela vai ser auditada pelo órgão da GDPR. E na GDPR ele vai fazer um mapeamento dos fluxos dos dados, vai saber, onde que você trafega as informações, para onde que você trafega. Se identificar que tem ali uma extensão para uma empresa aqui da América Latina, ela vai ser auditada pela LGDPR, a GDPR. E até também complementando, quer dizer, o GDPR ele também diz o seguinte: se você está processando, capturando dados de um cidadão europeu, independente de que país, onde você esteja, você está processando, capturando dados do cidadão europeu, então você tem que estar aderente à GDPR. A LGPD, por outro lado, é se a empresa está no Brasil, você presta serviço, né, produtos para o cidadão brasileiro, aí você tem que se adequar também. Tá bom. Mais uma, será que pode? Então vamos lá. Temos aqui o Bruno Amaro, não é você, Bruno? Como ficam os processos de terceirização, onde empresas contratam terceiros para processar seus dados? A gente já falou um pouquinho disso, mas call center e empresas de cobrança. Acho que a gente já falou um pouquinho nessa essa questão, né? Então, esse terceiro, ele tem que, a empresa fornecedora tem que se adequar, tem que trabalhar em conjunto aí com o seu cliente, que é o controlador do dado, então tem que aplicar todas as medidas também. Tem uma aqui que perguntou sobre a questão de certificação. A gente já comentou que ainda no momento nós não temos uma certificação, uma padronização. Mas o fato de se a gente usar uma 27001 já pode trazer essa evidência, já estamos aí com um passo para frente, né? Uma pergunta aqui da Silvia: como as empresas podem reduzir o risco de exposição e quais as principais práticas? Bom, isso acho que vai de encontro muito com aquele diagnóstico que nós comentamos, né? Primeiro ela tem que fazer o quê? Primeiro ela tem que gerar visibilidade para dentro do ambiente dela. Ela conseguir identificar onde que estão os riscos. Por exemplo, hoje as empresas têm atuado muito com a questão da IoT. Então, isso é uma tecnologia que ela é passível de exploração e ela está rodando dentro do seu ambiente corporativo. Se alguém ganha acesso por esse dispositivo, nós até detectamos num trabalho recente, na porta, leitor de digital, constantemente ele estava sofrendo ataque, e ali era uma superfície de ataque que poderia fazer o que a gente chama de movimentação lateral para dentro da empresa, que é o quê? Você ganhou acesso a um dispositivo, e a partir desse dispositivo você ganha acesso para outros. Então, o primeiro passo é ela fazer um trabalho consultivo, um diagnóstico, para primeiro mapear todas as superfícies de ataque, o que está em risco, e gerar uma visibilidade no ambiente, para saber se ela já não tem alguém com acesso dentro do ambiente, ou já tem uma ameaça trafegando dentro do ambiente, sem o conhecimento. Hoje eu até brinco com o pessoal, falo que eu classifico as empresas como dois tipos, né? As que sabem que foram hackeadas e as que ainda não sabem.
Porque do jeito que tá, todo mundo vai passar por uma situação. Seja, então é importante. Você passa por um isso, dia né? você vai passar, não é mais o quando eu for, né? Tem que se já pode estar ocorrendo um ataque ali, você não sabe. Então, o primeiro passo é fazer esse trabalho consultivo, gerar esse diagnóstico, extrair esse relatório e, com base nele, você conseguir direcionar o que você tem que priorizar. Ó, a última, né? A última pergunta aqui do André, né? É o seguinte: em termos de sistema de gestão, né? Como podemos, assim, ou atuar, ou como podemos recomendar, né? Quando a gente fala de um sistema de gestão, a gente pode não estar falando desses conceitos de inovação, que é justamente os sistemas que a gente já tem dentro de casa. Existe alguma recomendação em termos de sistema de gestão que vocês entendem que poderia ajudar como uma boa prática para as empresas? Com certeza, sistemas de gestão, sistemas integrados, sim, ele já vem com uma série de funcionalidades que vão ajudar o processo de conformidade, né? Então, pode ser funcionalidades no controle de acesso aos dados. Ok. E muitas vezes essas funcionalidades elas já foram adquiridas pela empresa, a empresa já investiu, porém não foram ativadas ainda. Tá. Então o investimento já foi feito, então olhar esses conceitos, né, que esse sistema integrado já dispõe, já disponibiliza, e fazer a implementação desses conceitos. Então, até pegando solução, até suíte de seguranças também, que a empresa muitas vezes adquire essa suíte e não implementa algumas funcionalidades que já ajudam a proteger o dado, como, por exemplo, criptografar um computador, fechar uma porta, e a empresa já fez esse investimento em cima desse sistema integrado. Ok. Bem, eu vou agradecer, Bruno, Sérgio, a participação de vocês. A gente tem outras perguntas aqui, então a gente tem como assim, responsabilidade encaminhar a resposta para as pessoas que participaram do webinar, então a gente vai dar um retorno para eles. A gente também, acho que a gente pode privilegiar as pessoas que participaram e que se inscreveram, pode ser que tenha algumas que não conseguiram participar para assistir, vai ficar aí disponível, né, no site da Engine, para que eles possam olhar mais uma vez, né, e entender o que foi discutido aqui, tá? A nossa ideia também, o objetivo é a gente preparar um material para falar um pouco mais de LGPD, e aí é aquilo que a gente vai fazer, consolidar todas essas informações para a gente poder encaminhar para as pessoas, né? Então, agradeço a vocês e fica por aqui, finalizamos o nosso webinar. E muito obrigada a todos que participaram.